Olá, amados, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. Você que está chegando aqui no canal, eu sou a pastora Silvia Ledworth, estou falando aqui direto da Alemanha. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Nós estamos no segundo dia da campanha Revestimento de Poder. Se una a nós em oração e vamos guerrear, vamos nos aproximar de Deus, se chegar a Deus e Ele resplandecerá a sua glória em nossas vidas, amém? Então você volta depois que terminar esse vídeo aqui, ouve foram dois vídeos anteriores, porque não deu para fazer tudo num vídeo só, então vai lá, volta, escuta com muita fé, com o coração aberto, crendo, e vamos se unir neste clamor, na certeza que o Senhor já está dando ordens ao nosso respeito. Amém? Glórias a Deus. Se também não é inscrito, se inscreve, dá o seu like e compartilha para abençoar a esse ministério e você assim ser abençoado e abençoar outras vidas. Amém? Meus amados, sejam bem-vindos. Hoje, dia 3 de março de 2022, estamos aqui porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Muitos não conseguiram nem acordar hoje em tantos países desse mundo. Nós sabemos que a morte está sendo crescente, seja por guerras físicas, seja através da pandemia, mas nós estamos vivos. Então, em tudo vamos dar graças a Deus, porque isto é uma dádiva. Por mais que não seja fácil o tempo que estamos vivendo, por mais que você esteja se sentindo, passando por um tempo de tanta dificuldade, de tanta tribulação, mas Deus tem nos sustentado e estamos aqui juntos. É tempo de se unir como o exército de Cristo em oração. É tempo de se revestir do poder de Deus mesmo, porque nós não sabemos o que está por vir, mas nós sabemos que se os nossos pés estiverem firmados na rocha, Ele, o nosso Deus, Ele já nos deu a certeza que quando nós entregamos a nossa vida a Ele e pomos o reino dos céus primeiro, ou seja, buscar estar em comunhão com Ele na nossa vida espiritual, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então fica nessa certeza, faz a sua parte aqui. É tempo de buscar a Deus. Amém? E vamos sim, como diz a palavra, em Cristo já somos mais do que vitoriosos. Em nome de Jesus, a vitória é nossa. Eu já declaro, profetizo em nome de Jesus para a minha vida e para a sua vida. Amém? Servimos a um Deus fiel. E a gota profética que o Senhor nos deu durante esta campanha se encontra com os irmãos que já estão acompanhando. Muito obrigada por estar aqui, unindo a sua fé, a minha fé em oração. Amém? E compartilhe para abençoar outras vidas. Se encontra, meus amados, a gota profética desta campanha se encontra em Efésios 6, a partir do versículo 10. E eu vou estar assim, continuando lendo, por mais que alguns já conheçam até de cor, mas tem outros que não sabem, e a palavra de Deus ela tem que ser cravada no nosso coração. Amém? Ela tem poder. Quando ela é declarada, a gente tem que entender que o mundo espiritual tem que ouvir o que está escrito, que é a verdade, que traz cura, libertação e vida. Então vamos declarar em nome de Jesus. A palavra de Deus em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, nos diz: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus,
para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém, meus amados. Glórias a Deus. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o apóstolo Paulo, ele não escreveu isso por acaso, porque nada da Bíblia é por acaso. Tudo é uma revelação divina do Espírito Santo que vai edificar a nossa vida. Amém? Mas também não confunda as armaduras que ele fala aqui, né? As armaduras de Deus, de um soldado de Deus, né? Como se fosse algo místico que a gente começa a imaginar se vestindo e colocando. Isso não é misticismo, é palavra. É palavra de Deus. Amém, meus amados? É você crer naquilo que a palavra nos ensina. Paulo ali fez uma analogia ali das armaduras dos soldados romanos, porque ele estava preso na época lá em Roma e ele via de perto o tamanho daquela proteção que era para um homem normal, aquela armadura. E ele ali foi identificando, revelado pelo Espírito Santo, como se relacionando a nós, como os soldados de Cristo, o quanto necessitamos também estarmos revestidos. E ali o Espírito Santo foi revelando a ele quais, digamos assim, quais são as armaduras de um crente, de um nascido em Cristo, de um servo de Deus. Como é que ele pode estar alerta contra as ciladas do diabo? E aqui diz, no versículo 13, que nós temos que tomar essa armadura. Então, a armadura não é algo que é dado. Deus nos dá o Espírito Santo que nos direciona, nos fortalece. A força do poder de Deus diz o quê? Tomai a armadura de Deus. Ela não é dada, ela é tomada. O crente que está em comunhão com Deus, o servo de Deus, o filho de Deus, não é, meus amados? Filho de Deus, aquele que aceitou a Jesus como seu único Senhor. Ele precisa, sim, como soldado desse exército de Cristo, ter uma armadura. Mas a palavra diz que ela é tomada, ou seja, requer atitude nossa, parte da nossa proteção. Porque a armadura é a proteção. E com isso, na revelação da palavra, o que o Senhor nos diz é isso. Você tem que fazer a sua parte. A armadura está disponível. Deus nos deu a palavra de Deus. A principal armadura aqui é a palavra de Deus do início ao fim, porque é através dela, na força do seu poder, quer dizer, qual é a força do poder que encontramos nessa armadura? É a força do Espírito Santo nos guiando. Nós vamos encontrar todas as direções em nossa vida para estarmos protegidos. E diz o quê? Que uma vez que você toma essa armadura, você vai poder resistir ao dia mau, porque a nossa vida é feita, sim, de dias bons e de dias maus, e a maioria das vezes, muito mais dias difíceis do que dias de refrigério, não é, meu amado? E Deus sabia disso. Jesus disse, no mundo terei aflições, é um fato, a vida terrena é uma vida de aflições, mas é por isso que é uma vida de aflições, porque é uma batalha espiritual constante. Desde o momento que nascemos, que somos gerados, que o inimigo olha e já começa a imaginar, colocar todo as quebra-cabeça no lugar e dizer, aquele dali carrega uma promessa, aquele dali é escolhido de Deus, ele já começa a tentar, muitas vezes até do ventre, fazer com que aquela criança não venha à terra. Por quê? Porque ele já sabe o que Deus já vai fazer, pode fazer na vida, através daquela vida. Então, a nossa vida aqui já é uma batalha, porque vivemos uma batalha que surgiu ali no jardim do Éden, no jardim de Deus. E Satanás ali, ele travou a primeira batalha espiritual contra os filhos de Deus, contra Adão e Eva. E infelizmente ali eles perderam por um momento. E ali o pecado entrou no mundo. Mas glórias a Deus, não é? Aonde
abundou o pecado, também abundou a graça, porque Jesus veio, pagou o preço de todo aquele pecado de Adão e Eva e do nosso. Não devemos mais nada, somos justificados por Deus e agora estamos prontos para que em Cristo, com a nossa fé em Cristo, vencermos as astutas ciladas do diabo. E a palavra diz aqui que quando nós tomamos essa armadura, quando nós determinamos, em outras palavras, no nosso coração, de buscar esse revestimento de poder, o poder do Espírito Santo se fortalece. E o que é que acontece? Nós estaremos prontos para resistir quando os dias maus chegarem. Quando a tribulação chega e toca no casamento, quando a escassez chega e toca na vida financeira, quando a falta de paz, a divisão, a contenda chega e toca no ambiente familiar, no relacionamento de família. Não é assim tantas vezes, meus amados? Quando a perseguição chega, através até mesmo de irmãos na igreja, no ministério. São tantas as formas. Quando vem aquele chefe usado pelo inimigo como um faraó para perseguir você, tirar sua paz no seu trabalho, não dar a promoção que você tem direito. São tantas as formas que os dias maus chegam. São tantas as formas das aflições, quando a doença, o dardo inflamado do maligno, da enfermidade, toca os nossos amados, a nós, não é? Então, os dias maus é um fato que eles chegarão em nossas vidas, porque paraíso não é aqui. Nós fomos feitos, estamos aqui, mas nós não somos daqui. Haverá sim um lugar onde não haverá mais choro, mais lágrimas, e é por isso que temos que firmar a nossa fé em Cristo, para conseguirmos chegar e alcançar a coroa da vida. Amém, meus amados? Mas enquanto isso, temos que vencer. Mas a palavra diz aqui que depois que tivermos tomado a armadura, vamos conseguir ter forças para resistir ao dia mau, né? Superar aquela angústia, aquele desânimo, aquela dor da perda, da solidão, da tristeza, da perseguição, da decepção. Vamos ter força para superar esse dia mau. E depois de ter vencido o mal, a guerra contra o mal, porque é uma guerra, nós vamos permanecer inabaláveis. Amém? O que é que Deus diz com esse versículo? Primeiro, existe uma armadura para um servo de Deus e ela está disponível. Segundo, você que tem que tomar a atitude de buscar essa armadura, de buscar esse fortalecimento, de buscar essa comunhão com Deus, de buscar estar com seu altar ali diante de Deus, em retidão, em adoração, não é? Mas quando fazemos isso, nós vamos vencer. Então, glórias a Deus, o Senhor deu a certeza que teríamos aflição, mas Ele também deu a certeza, coragem, eu venci o mundo, coragem em mim, né? Ele diz, em Cristo, né? Paulo diz, em Cristo nós somos mais que vencedores, mas há uma necessidade de buscar essa proteção. Não podemos viver num mundo cheio de tanto ataque do inimigo, está entregando os pontos e achando que é isso mesmo, ver tudo como uma coisa física. Não podemos ser fanáticos religiosos e em tudo achar que é ataque espiritual, mas temos que também não sermos, eu esqueci o nome em português, ai meu Deus, está vindo só em inglês, eu não estou conseguindo lembrar, mas não podemos ser né, cínicos ao ponto de achar que também tudo é normal. Não. Existe um mundo espiritual e nós temos que ter consciência. Existe o bem e existe o mal e nós temos que ter consciência. E existe nós, seres humanos normais, seres humanos frágeis, lutando contra o sobrenatural do mal, que é o nosso inimigo Satanás, um ser que já viveu milênios, muitos e muitos anos. Então, como é que poderíamos vencer sozinhos? Nunca.
mas temos Cristo, que já venceu por nós, que enviou o seu Espírito e que quando buscamos estar em comunhão com Ele, Ele nos dá as armaduras necessárias através da palavra dele, do início ao fim. A Bíblia é ela, a Bíblia em si, é nela que está contida todas as armaduras de Deus. Amém, meus amados? Então, nós continuando aqui lendo, nós vemos que diz que estai, pois, firmes, cingidos com a verdade e vestindo da couraça da justiça. Que ontem nós fomos ministrados através do Espírito Santo para entender essa necessidade que temos que ter. Estarmos cingidos com a verdade e com a couraça da justiça. E hoje diz, no versículo 15, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha só, Deus diz que primeiro, a sequência é primeiro está com os pés, calçados com a preparação do evangelho da paz. Olha que forte. O que é que Deus está querendo falar para nós com isso? Significa o quê? Que nós temos que ter a consciência, estarmos preparados, olha, temos que ter os pés calçados, estarmos preparados para o evangelho da paz, estarmos com prontidão no evangelho da paz. Ou seja, tem que haver uma preparação em nós para vivermos o evangelho. Tem que haver um cuidado de sermos alimentados, edificados dentro do evangelho de Deus e dentro desta paz, mostrar que os outros vejam em nós esta paz. As sandálias dos soldados romanos, elas eram sandálias que elas tinham escravos de metal embaixo, muito grandes mesmo. E as sandálias ali, elas eram usadas para quê? Para dar firmeza, porque realmente tinham cravos que naquele terreno, não é? Que não era uniforme, cravava ali. Então, toda sandália, todo calçado, ele é feito para quê? Para nos dar firmeza no solo que andamos e para proteger os nossos pés. E assim, estamos com os pés firmes e calçados, protegidos, nós estamos prontos para quê? Para avançar, para dar um passo mais adiante. Amém? E é isso que Deus pede. Se temos que avançar em algum território, a palavra de Deus tem que ir conosco. Nós temos que ter essa certeza que estamos com o evangelho dentro do nosso coração para vencer os ataques do diabo. E você sabe que é tanto a necessidade de uma sandália, de estarmos calçados, por quê? Porque os pés, se eles estiverem firmes, todo o corpo está em equilíbrio. Mas se seus pés perderem o equilíbrio, o que é que acontece, meu amado? Você está sujeito a uma queda. E toda queda, você está sujeito a sair com marcas, com cicatrizes e muitas vezes até morrer. E não é isso que Deus quer no meio desta guerra para mim e para você. Não se escala uma montanha com sapato alto. Não se escala uma montanha com sapato alto. Se você fizer isso, ainda que calçado, mas com o sapato errado, você vai escorregar, cair. Não é assim? Então Deus está dizendo que este sapato tem que ser o evangelho da paz. Vamos ter que estar preparados para estarmos cheios de Deus. E Jesus Cristo diz o quê? Eu vos dou a minha paz, para que em meio aos dias maus tenhamos a certeza que aonde quer que formos, na situação que tivermos que enfrentarmos naquele dia, vamos enfrentar com paz no coração, porque já colocamos o evangelho dentro de nós. E já sabemos que o evangelho nos diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então temos que carregar essa certeza dentro de nós. É isso que nos faz
ter o calçado certo, firme, para pisar, para avançar e para conquistar. E para conquistar, porque o soldado romano, ele tanto usava a sandália para se firmar, como para atacar o inimigo, porque tinha aquelas pontiagudas, né? E é através da palavra, do evangelho, que nós podemos também contrapor os ataques do inimigo. Amém? Então continua se enchendo de Deus. Não se esmorece, não é hora de se esmorecer. Quanto mais cerrada está a guerra, estão os ataques do inimigo, mais nós temos que se apegar com Deus. Se você não está tendo coragem nem de ler a palavra, se você não está tendo coragem nem de orar, então pelo menos agora aqui escuta, porque a palavra ela nunca vai voltar vazia. Ela vai cravar no seu coração em nome de Jesus. Ela vai lhe dar nova estrutura em nome de Jesus. Ela vai lhe dar vida. Escuta, e numa só fé, numa só concordância em espírito, fecha os teus olhos e ora conosco. E Deus vai fazer grandes coisas em nossas vidas. Em nome de Jesus, Ele vai te levantar, Ele vai te renovar, Ele vai te dar nova estrutura de um soldado de Cristo, vestido com as armaduras que Ele buscou. Você está aqui buscando a Deus? Então você está tomando a sua armadura, você está calçando, você está se revestindo e você vai estar preparado qualquer que seja a guerra. Em nome de Jesus, já vai vencer. Amém? E a palavra de Deus aqui nos diz que, glórias a Deus, que além das sandálias do evangelho, nós temos que estar também com o escudo da fé. Amém? Com o escudo da fé. E a fé, meus amados, glórias a Deus, é algo que é tão precioso e muitas pessoas ainda não entendem o perigo daqueles momentos de incredulidade. A palavra de Deus nos diz, viu, meus amados, que sem fé nós não agradamos a Deus. A palavra de Deus nos diz, em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 16, portanto, acheguemo-nos com toda confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Só existe confiança que nós vamos chegar diante de Deus e vamos ter a misericórdia de Deus sobre nossa vida para intervir nessa guerra, seja qual for a guerra que estamos enfrentando. Só vamos ter esta confiança que em Hebreus requer que temos que chegar no trono de Deus, no trono da graça, já com a certeza que vamos receber a misericórdia, o favor de Deus. E é isso que vai fazer nos socorrer no momento da necessidade. Só conseguimos chegar a este nível de confiança se tivermos fé. Se tivermos fé. E quando nós temos fé, a fé aprofundada, ela vai nos levar à confiança. E o que é confiança? Fé e confiança não é a mesma coisa? Não. A fé é sim a certeza, né, que temos no nosso coração. Glórias a Deus, que nós vamos receber aquilo que o Senhor prometeu para nós, que a promessa que tem vai se cumprir. Você já começa a visualizar, né, a certeza daquilo que não se vê, a certeza daquilo que se espera. Só em você crer você já tem fé. Mas a confiança, o que é a confiança? É o nível de fé que você tem tanta certeza que apesar dos ataques que você está passando, aquilo não tira a sua paz. A confiança é a fé aprofundada. É um nível de profundidade da fé que faz você dizer, eu sei que está difícil, eu sei que está parecendo que vai ser impossível, eu sei que as pessoas que estão ao meu redor pensam que eu sou louca, fanática, que não creem, mas eu tenho certeza daquele que me prometeu.
Essa é a confiança. Em Hebreus 10, no versículo 35, diz bem assim: portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Ou seja, pois nela há uma recompensa grandiosa. Porque se Deus se agrada só em termos fé, imagine termos um nível de fé que conseguimos descansar em paz, porque nós cremos que Deus vai intervir na situação. Como nossos irmãos aí na Ucrânia no momento estão no meio de uma guerra literalmente física, sem falar da espiritual, que essa guerra física é a consequência da guerra espiritual. Mas aquele que tem um nível de confiança em Deus, por mais que ele esteja vendo e esteja entre a guerra, ele vai ter confiança que Deus vai intervir e que basta uma palavra e Deus vai mudar toda aquela situação. Meus amados, nós vemos que foi assim. Quando aquele centurião pediu a Deus, pediu a Jesus que orasse ali. E Jesus quis ir com ele e disse: não precisa nem ir à minha casa. Porque eu sou um homem de autoridade, eu dou uma ordem e os meus servos obedecem. E ele creu ali que Jesus só em dar uma ordem diante do mundo espiritual, o servo dele ia ser curado. E ali Jesus ficou impressionado, se agradou, porque Deus se agrada da fé. E aquele homem não era um judeu, ele era um ímpio, ele era um romano. E enquanto que nós vemos, em contrapartida, em outra passagem na Bíblia, quando a tempestade chega, os discípulos de Deus, aqueles que conviviam com Jesus face a face, que viam o poder dele, todos os milagres e tudo, se apavoraram. Aqueles que Jesus já tinha dado poder, que eles tinham que crer e ver, não conseguiram manter a fé e acharam que iam morrer. Aqueles que andavam com Cristo. Porque nós temos que entender que esta fé, ela vai ser testada em algum momento. E temos que praticar para agradar a Deus. A fé, ela muda qualquer circunstância, porque se você ora já na certeza que aconteceu, só não vai acontecer, meu amado. Só não vai acontecer se para o que você está orando não faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Se você acha até que é bom, mas Deus sabe que aquilo não é dentro do plano dele, porque ele tem algo muito melhor para você. Aí ele vai lhe dar um não. Tem vezes que, apesar da nossa fé, nós vamos receber um não em algumas situações. Mas quando isso acontece, é porque Deus tem algo muito melhor para nós. E nós não estamos sabendo ver e como pedir. E muitas vezes entendemos, depois que recebemos um não, como a vida foi totalmente para um outro lado, e olhamos para trás e dizemos: graças a Deus que o Senhor não respondeu a minha oração quando eu estava pedindo aquilo, senão eu não estaria tomando de posse disto que eu estou hoje. Você está entendendo, meu amado? Então, até o não de Deus é livramento. Até o não de Deus é livramento. Mas temos que manter o escudo da nossa fé. Temos que ter a certeza, porque é esta fé que nos garante a vitória. E é por isso que estamos aqui agora, num ato de fé. O escudo da fé é aquele que tem que ir adiante de nós. Você vê que todas as armaduras, fisicamente, você olhando, o soldado tomava e vestia. Mas o escudo, ele tinha que ir adiante de nós. A nossa fé tem que ir adiante de nós, para termos a certeza e colocar em prática que vai acontecer tudo aquilo que nós, pela fé, de acordo com a vontade de Deus, nós cremos que vamos vencer. Amém? E o inimigo, ele tenta muito mexer na emoção, porque ele sabe que quando estamos em algum momento desanimados, angustiados, ele começa a colocar dardos inflamados de dúvida, porque no momento que ele começa a bombardear a nossa fé, nós começamos a questionar a Deus, a questionar os profetas, a tocar nos servos de Deus que foram usados profetizando.
E ali nós começamos a entrar num pecado, em julgamento, em acusação, um atrás do outro. E aí a nossa vida espiritual vai enfraquecendo. Por isso que ele sempre joga esses dardos inflamados e temos que estar revestidos de poder, do poder de Deus, para não deixar ser tocado. Amém? Vamos orar, meus amados. Vamos orar em nome de Jesus. Nós estamos aqui para crer em todas as armaduras que estão biblicamente aqui relacionadas para ser um instrumento para a nossa vida, para vencermos. Amém? Glórias a Deus. Maravilhoso Deus, Deus de poder e glória. Tu és fiel, Senhor. Senhor, Tu és fiel. Senhor, eu te peço uma cobertura espiritual sobre a minha vida, a minha família aqui, Senhor, a minha família de perto e de longe, livra-nos de toda forma de retaliação. Cobre-nos, Senhor, debaixo das Tuas asas e estaremos seguros. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço perdão dos meus pecados e da minha casa, da minha família. E te peço perdão dos pecados de todos que estão aqui juntos comigo em oração. Senhor, eu te clamo, em nome de Jesus. Nós sabemos, Senhor, que sem fé nós não podemos te agradar. Mas louvado seja o Senhor. Porque eu declaro, porque está escrito na Tua palavra. Glórias a Deus, aleluia. Em Efésios 2, Senhor, no versículo 8. Porque pela graça sois salvo, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Ó Deus eterno, a graça não vem de nós, é um dom de Deus. Mas esta fé que nos faz receber a graça também não vem de nós, é um dom de Deus. Então, meu Pai, por ser um dom, e a Tua palavra nos diz em Mateus, pedi, dar-se-vos-á, eu estou aqui te clamando em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, reveste-nos na força do Teu poder, com todas as armaduras para guerrear e vencer. E hoje eu te clamo, Senhor, para este escudo da fé, que é um dom que vem de Ti, ser no nome de Jesus, ser derramado sobre nossas vidas numa proporção recalcada, sacudida e transbordante. Pai, aquele que estava angustiado, aquele que estava triste, aquele que estava sem ânimo, aquele que estava vendo o seu gigante tão grande, nós clamamos agora, eu clamo em nome de Jesus, que ele veja que grandioso és Tu, soberano és Tu. No nome de Jesus, derrama sobre o Teu povo a porção agora, recalcada, sacudida, transbordante, mas enche-vos do dom da fé, em nome do Senhor Jesus. Enche-nos também, Senhor, calçados com a paz que excede todo entendimento nos nossos corações, e fortalece-nos na força do Teu poder, reveste-nos com Tua armadura.